Shirota é feio, careca e um fracasso que estava se decompondo na parte inferior da sociedade, até que um dia ele viu acidentalmente o plano censurado da vilã mais quente da escola. Ele tentou não olhar, mas seu lado degenerado tomou conta, e ele se perguntou por que ela estava mudando em um lugar como vestiário e principalmente por que ela não usava um protetor de plano. Quando retorna à sala de aula, ele não pode evitar imaginar ela sem sua armadura de plano, até ser interrompido pela professora da turma que lhe entrega seus resultados do teste. Ele nunca havia passado em uma prova na vida, então não podia evitar comemorar sua pontuação mínima. Naquele momento, Takamine, a presidente do conselho estudantil e a vilã que Shirota acabara de ver, também é chamada para a mesa da recepção, apenas para descobrir que é a primeira vez na vida que ela não tirou 100, o que surpreende Shirota. Enquanto todos começam a sussurrar sobre quanto isso deve ser envergonhante, Takamine começa a tirar suas calcinhas. A parar. E Shirota não pode evitar olhar para suas delícias macias sem piscar. Segundos depois, ele acorda de repente e percebe que o que viu foi apenas um sonho, e se pergunta se é o efeito colateral de assistir muitos vídeos de abraço de melão à noite. Ao ser novamente chamado para pegar seus resultados do teste, Shirota fica chocado ao descobrir que ainda tem a mesma pontuação impossivelmente alta que sonhou, mas desta vez Takamine recebeu 100. Isso tudo parece muito suspeito para ele. Além disso, as bolinhas salientes que viu no sonho eram muito reais, o que o leva a ter que perguntar diretamente Takamine sobre como ela conseguiu fazer aquilo. Ele imediatamente vai para a sala do conselho estudantil no final do dia e diz a Takamine que viu ela tirar 98% na prova de matemática, não 100. Ao ouvir isso, Takamine fica chocada e empurra Shirota contra a parede, perguntando se ele viu suas melancias descobertas no vestiário hoje. Ele começa a balbuciar e tem medo que possa ser seu último dia de vida, mas Takamine sorri e puxa para trás, oferecendo-lhe um copo d'água. No entanto, os músculos fracos de Shirota começam a tremer de medo, e ele cai com o copo, que Takamine mal consegue evitar. Ele imediatamente implora por misericórdia e começa a limpar, mas ela o manda ficar para trás e observar de perto enquanto ela começa a tirar sua blusa. Shirota não pode acreditar que está prestes a ver suas delícias celestiais 2 vezes em um dia, mas antes que ela mostre a ele a imagem completa, ele volta no tempo novamente como fez na sala de aula. Takamine, agora com sua blusa molhada pelo líquido derramado, diz que pode voltar no tempo e desfazer eventos passados ao tirar suas calcinhas. Espere, o quê? No entanto, Shirota não ouve nada enquanto está ocupado baixando suas delícias descobertas em sua memória interna. Ao vê-lo, ela pede para ele secá-la, e ao notar que ele está hesitando, guia sua mão para sua deliciosa melancia e a aperta, fazendo com que as últimas células cerebrais de Shirota parem de funcionar. Quando ela pergunta se ele pode perceber a diferença entre então e agora, ele permanece em silêncio, ainda girando devido ao toque. Naquele momento, ela perde a paciência, chuta-o nos genitais e explica que a diferença entre então e agora é a falta de seus protetores de plano. Shirota não entende, então ela explica que possui um poder sobrenatural chamado Estrada da Virgem Eterna, que lhe dá a capacidade de voltar no tempo e manipular eventos passados ao tirar suas calcinhas. Ele parece um talento natural. Vamos ver isso de novo. Enquanto ele ainda está preso na parte sobrenatural, ela continua falando sobre como a peça que remove desaparece, mostrando-lhe suas delícias macias como prova. Ela diz que apenas ele sabe dessa habilidade porque viu suas delícias descobertas, e revela que recebeu esse superpoder porque merecia ser número 1. Como prova, ela é a melhor da classe, presidente do conselho estudantil, a pessoa mais atlética da escola, e também possui as melhores tetas do Japão. Mas apesar de ser tão perfeita, ela ainda comete erros às vezes, onde essa habilidade entra em jogo. Notando a expressão estupefata de Shirata, Takamine diz que ele não entenderá porque 95% de sua vida são erros, e continua explicando sua história. Isso aconteceu na 5ª série quando ela terminou em 2º lugar em uma corrida pela primeira vez na vida, porque tinha comido um lanche estragado mais cedo, ficou tão furiosa que urinou nos calções. No entanto, quando tirou seus calções estragados, os eventos se revertiam e ela impediu sua versão passada de comer o lanche estragado, ganhando o 1º lugar. Ela diz que isso marcou o início de seu complexo de Deus, enquanto Shirota se pergunta se ela esqueceu suas pílulas loucas na manhã seguinte. Ela então se vira para ele e explica que está contando tudo isso porque precisa de alguém para ser seu mula para todas suas calcinhas finas, e ajudá-la a trocar para novas sempre que precisar. Shirota argumenta que isso só o tornará seu escravo, e furiosamente tenta sair da sala, recusando-se a jogar seu jogo. Takamine tenta detê-lo desesperadamente, mas falha, e eles acabam caindo no chão com Shirata por cima dela.
Ela cora e se desculpa por não ter usado o meio certo para convencê-lo, e abençoa sua mão novamente. Quando Shirota pensa que suas mãos serão recompensadas por carregar suas coisas, Takamine grita e todos os outros alunos correm para a sala do conselho, arrastando Shiroda de volta e chamando-o de cara suja. As garotas ligam para a polícia enquanto Takamine mostra suas habilidades de atuação de nível Oscar, chorando e dizendo que ele a forçou, fazendo Shiroda se sentir doente. Em breve, a polícia chega para levá-lo embora, enquanto ele chora pedindo para ela apenas contar a verdade. Ela sorri e diz que a única saída é aceitar suas condições, então ela volta no tempo, deixando Shiroda com nenhuma escolha se não concordar em ser seu escravo. Ele se ajoelha diante dela e, jurando se tornar seu guarda-roupa, Takamine tira suas coberturas faciais para reverter a situação. Com a polícia e os alunos todos fora, ela diz que sua primeira tarefa será colocar suas calcinhas nela, pois acabou de tirá-las para salvar sua existência miserável. Ele inicialmente recusa, mas ela lembra que ainda pode transformá-lo em um infrator juvenil, forçando-o a fazer como ela ordena. Ele tira a calcinha extra de sua bolsa e a coloca nela, mas mantém os olhos fechados. Ela nota e chama isso de fofo, como ele tem tentado não olhar para ela agora, apesar de não ter segurado nada no vestiário, e ele se desculpa por isso. Ela então sorri e tira sua blusa, pedindo para ele colocar seus protetores de plano, o que o deixa em choque. No dia seguinte, Shiroto acorda de seus sonhos úmidos sobre as generosas delícias de Takamine, esperando e rezando para que ela não o tease na escola hoje como fez ontem. Mais tarde, ele nota como a garota estranha coloca sua máscara boa menina ao cumprimentar todos, mas Shiroda deixa de lado, sabendo que ela nunca cumprimentaria um excluído como ele. Surpreendentemente, ela se aproxima dele e o convida para encontrá-la na sala do conselho estudantil, o que chama a atenção de todos os outros fracassados que começam a ver Shirota como o próximo grande talento. Ele, claro, obedece ao comando de Takamine e vai para a sala de reuniões para desfrutar de suas pernas grossas, antes que ela lhe entregue uma bolsa estranha. Ele abre para encontrar suas calcinhas, e ela o avisa para manter seu lado excêntrico contido enquanto ele transporta a bolsa como seu escravo e fornece calcinhas quando precisar. Ao argumentar que isso seria muito perigoso, o psicopata caminhando diz que também tem que colocar suas cobertas de melão assim que ela terminar de usar sua habilidade, mesmo durante a aula. Assim ela poderia usar sua habilidade mais eficientemente. Shirota quase deseja não ter nascido, enquanto Takamine puxa sua saia e começa a tirar suas cobertas de melão novamente, ameaçando revogar sua prisão pelos policiais se ele recusar. Ao relutantemente concordar, ela desabotoa sua blusa e diz que ele pode realmente ganhar um prêmio dessa vez, antes de derrubá-lo e sentar-se em cima dele, oferecendo continuar do ponto em que eles pararam. Shirota fecha os olhos, não querendo se envolver em sua psicose, o que Takamine acha fofo. Ela diz que não é fácil para ela mostrar suas calcinhas para alguém, mas acha que está bem se for Shirota. Ele arqueia os olhos e diz que provavelmente é porque ela vê ele como um inseto repulsivo, não humano, o que Takamine concorda, quebrando ainda mais seu papel de sim. Ao se levantar, ela o lembra de devolver sua bolsa até o final do dia, ou ela terá que usar suas artimanhas mágicas novamente. Mas Shirota diz pra ela ir se foder e sai, o que surpreendentemente a deixa excitada. Durante sua próxima aula, Takamine é solicitada a ler um poema, e como sempre, ela faz isso maravilhosamente. O modo simp de Shiroto é ativado também. No entanto, quando ela termina, o professor nota um forte vento soprando e pede a um aluno para fechar a janela. Takamine vê isso e percebe que precisa fazer Shiroda passar um inferno dentro dos próximos 3 segundos. Então ela se levanta e tira sua armadura de plano, apenas para viajar no tempo e reler o poema, desta vez coordenando sua ritmo com o vento soprando. Isso leva Shirota ao período Edo, bem dizendo-o com uma testa maior que sua castanha e um boné de loja de brinquedos de dólar. Quando ele acorda, a vilã já dominou a sala e sorria para ele, arriscando-o. Ainda assim, ele não pode acreditar que ela usaria sua habilidade para algo tão insignificante. No entanto, seu pesadelo real começa quando ela lhe lança um papel dobrado e o obriga a apressar-se com seu suprimento de melão de abacaxi. O covarde congela no lugar no início, mas é forçado a agir quando a louca Bella começa a afundar em sua cadeira, quase revelando aqueles doces bolos dela. Afraid that her exclusive content might turn into an exhibition, Shirota se levanta fingindo pegar seu borracha aos pés dela, e desliza as cobertas de melão por suas pernas. Depois que ele termina, ele comemora essa vitória histórica, apenas para perceber mais tarde que, pois não deslizou as cobertas por suas bochechas corretamente, Takamine corre o risco de aparecer na capa da Vogue como a reveladora do ano. Ele não entende porque ela não simplesmente consertaria isso sozinha, lembrando a si mesmo que não é nenhuma de seus negócios, já que ele já cumpriu sua parte do acordo.
No entanto, assim que o professor a chama para a mesa da recepção, o macho alfa em Shirota desperta, e ele se levanta em seu lugar, agindo como um degenerado intelectual, que é, ao ouvir seu nome errado. Takamine é tocada e agradece a ele por trazer o livro para ela. No entanto, ela o impede de sair, e pede para ele colocar suas calcinhas corretamente. Enquanto todos os personagens secundários de baixo orçamento perdem de repente sua visão, Shirota pressiona sua perna entre as dela e lentamente empurra as cobertas de melão. Isso acorda seus pensamentos R18, mas ele tenta manter sua terceira perna sob controle. Enquanto isso, ela cora intensamente conforme sua perna se aproxima de seu ponto de plano. Antes que ele consiga terminar cuidadosamente, alguém chama seu nome, e ele acidentalmente pressiona forte contra sua zona feminina. Isso faz com que um suspiro feliz saia dela, mas felizmente Shirota não ouve. Mais tarde, quando ele diz que não pode atender às suas expectativas irrealistas, Takamine diz que apenas estava testando ele e não faria coisas tão difíceis para ele no futuro. Ela também pergunta por que ele se levantou em seu lugar quando já havia feito seu trabalho, e se pergunta se foi porque ele não queria que ninguém mais visse suas delícias macias. Shirata sabe que foi o motivo, mas diz que não está seguro. Ele também diz que não faria diferença pois ela usaria contra ele, mas Takamine diz que se for verdade, apenas o faria feliz, mas ele acredita que ela está apenas brincando com ele novamente. No dia seguinte, a professora da turma solicita que a deusa quente leve alguns cadernos para a sala de reuniões, e como esperado, todos os simples da classe oferecem para carregá-los para ela, exceto Shirota. Isto a enfurece, então ela faz o inimaginável e tira novamente sua armadura de plano. Apesar de seu cérebro vazio, Shirota captura o recado, e durante a próxima redação, ele se posiciona em sua simplicidade, oferecendo para carregar os livros para ela. Ela o escolhe e quando ele mais tarde coloca suas cobertas faciais para ela, diz para ele aprender a agir mais como seu fiel escravo. Ao carregarem os livros juntos, uma multidão de pessoas sem olhos o cerca como se ela fosse a deusa do mundo deles, e Shirota se pergunta como deve ser tão popular como ela, algo que ele nunca poderia relacionar-se dado seu aura de fã de esportes famigerado. No entanto, quando ela começa a abordá-los por seus nomes e elogia seus recentes feitos, Shirota não pode evitar olhar para ela como se nunca tivesse visto alguém mais impressionante. Mais tarde, ele diz que a maneira como ela lidou com todos seus fanboys de uma vez foi realmente legal. Mas ela mal entende e diz que poderia lidar com muito mais rapazes na cama, pois tem potencial para se tornar a rainha número 1 de Abacaxi, se tivesse a chance. Shiruto cora e explica que está falando sobre como ela estudou todos os detalhes das vidas deles, mesmo sendo uma deusa como ela não precisa, e chama sua memória de incrível. Takamine flexiona que fez tudo isso em seu primeiro dia como presidente, afirmando que pois eles certamente lembrariam dela para sempre após apenas uma olhada em suas delícias celestiais, ela não podia ficar atrás e teve que se lembrar dos seus nomes e rostos também. Mais assustado do que impressionado, Shirota balança a cabeça, enquanto Takamine começa a recitar o perfil que aprendeu sobre ele. Ela assusta suas habilidades sociais inexistentes, sua falta de qualquer ambição, riso ou aura, além de sua cara feia e notas baixas, fazendo o fracasso chorar internamente e pedir para ela parar. Ele também questiona se ela memorizou perfis detalhados de todos, o que a enfurece, e ela diz a Shirota para manter seu ego inútil sob controle, pois ele não é especial. Ela ainda o chama de um nerd culto que espionou-a no vestiário há pouco tempo, mas agora evita olhar para ela, achando que isso o torna um cidadão digno. Shirota diz que faz isso porque pensa que ela o odiaria por espioná-la, fazendo-a empurrá-lo para baixo e sentar-se em cima dele, perguntando o que ele faria se ela disser que não tem problema com isso. Sabendo que ele quer aplaudir ali mesmo, Shirota ainda mantém a compostura e grita que eles deveriam entrar na área de treino apenas se estiverem namorando. A bela vilã ri e se pergunta se ele pensa que podem sair algum dia juntos, enquanto começa a descer as escadas. Shirota corre atrás dela, se desculpando por esquecer seu lugar na sarjeta, apenas para tropeçar e cair pelas escadas. Ele mais tarde acorda no pronto-socorro com aqueles grandes melões em seu rosto e se pergunta se já está no céu. Takamine explica que ele caiu inconsciente após cair pelas escadas, então ela trouxe-o aqui e pede para ele descansar. Enquanto ele mal mantém seu nariz fora de seus negócios, Takamine diz que não pensa que ele seja mais um covarde, mas uma pessoa de moral com princípios. No entanto, antes que o fracasso possa reagir, ela estraga o momento romântico revelando que não está usando seus protetores debaixo da saia. Meu Deus, ela é estranha. Shirota imediatamente se levanta e percebe que a escola acabou, o que significa que ele tem que correr uma volta extra para atingir o mínimo em sua carteira de esportes. Ele poderia continuar sua sequência de fracassos, mas desta vez quer ser o número 1 em algo. Isso toca o coração de Takamine, então ela oferece para treiná-lo junto com seus outros fanboys, que também querem um vislumbre de suas delícias macias.
Infelizmente, Shirota começa como um profissional slug, apenas para a vilã pará-lo no meio da pista e alimentar suas ilusões, empurrando suas melancias suadas para seu peito, dizendo que não pode perder agora que ela o treinou pessoalmente. Ainda assim, a comida para suas ilusões não funciona, e ele ainda termina em último lugar. Desapontada, a deusa das delícias volta no tempo novamente, tirando suas cobertas de melão. Shirota imediatamente se preocupa com sua falta de calcinhas, mas ela diz que ele pode colocá-las nela após a corrida, e ele assente. Nesta vez, enquanto o pseudo-Chad começa a correr, ela monta uma bicicleta e passa por ele, expondo suas melancias descobertas. Preocupado que os outros possam ver também, Shirota canaliza seu poder interno de simp, e some como consegue superar o Usain Bolt, terminando a corrida em primeiro lugar, enquanto também Peach bloqueia os outros. Após a corrida, Shirota coloca as cobertas de melão de Takamine, e ela pergunta como ele se sente após terminar a corrida em primeiro lugar. Ele sorri e cora, dizendo que se sente bem, o que irrita a vilã, e ela começa a corar também. Ela então pede para ele se trocar para irem embora. Naquela noite, Shirota percebe que acidentalmente levou sua bolsa de calcinhas de Takamine para casa, imaginando seus futuros filhos. No entanto, antes que ele comece a musculação, Takamine liga e diz que precisa de suas cobertas faciais de esporte para a sua corrida noturna. Inicialmente, ele decide ir para sua casa, mas então se pergunta se ela está apenas testando seu potencial de escravo. Ele decide que não permitirá que ela o transforme em um cachorro porque ainda tem algum respeito por si mesmo. No entanto, todo esse suposto respeito escorre para seus calções quando ela envia uma foto dela sem nenhum protetor de plano, dizendo que está indo correr em um parque próximo. Shirota diz que ela não precisa ir se não tiver calcinhas, mas ela o irrita ainda mais enviando outra foto dela, desta vez com um cara estranho olhando para suas melancias. O anzol funciona, e ele corre para ela como um furete desesperado, um gesto que secretamente alega a Takamine quando ele entrega sua bolsa no parque onde ela estava esperando. Ela se pergunta se ele veio para olhar suas delícias macias também, mas Shirota explica que veio preocupado com algo que pudesse acontecer com ela. Este ataque de riso faz seu coração palpitar e ela agradece por se preocupar com ela. Ela também menciona como deve ser um privilégio para alguém tão inútil como ele finalmente poder fazer algo para uma pessoa tão perfeita como ela, já que ele é o único que conhece seu segredo. Shirota se concentra apenas na parte posterior e cora, recusando-se a tirar os olhos dela. No dia seguinte, durante a aula de natação, Takamine vence um adversário nacional com facilidade, enquanto Shirota assiste aparecendo um vulcão quente em sua biquíni, perguntando-se como ela consegue fazer isso tão facilmente. Naquele momento, ela o chama e tira uma das alças, resetando o tempo para o momento antes que ela pulasse na piscina. Desta vez, quando o sinal toca, ela nadou de costas para parecer mais legal do que antes, fazendo Shirota sentir-se desconfortável em seus calções ao notar como pode apreciar suas bênçãos nesta posição. Depois que ela vence a corrida novamente, ela pergunta a Shirota qual posição ele gostou mais, e ele começa a balbuciar, temendo admitir que gostou mais da segunda posição para esconder seus fetiches. No entanto, Takamine entende pelo jeito que ele tremer e o chama de um cara culto em um armário. Ele rapidamente muda de assunto e pergunta como ela conseguiu usar sua técnica sem nenhum protetor de plano. E ela aponta para o ponto elevado de um lado e implora que ela tenha removido uma de suas etiquetas de plano, queimando o cérebro de Shirota. Mais tarde naquela noite, ela leva-o para a sala secreta para ajudar a selecionar algumas novas calcinhas. Enquanto ele tenta manter seu lado degenerado sob controle, ele cai quando ela pede para ele selecionar uma par de calcinhas para ela. E sem olhar, ele puxa uma muito ousada, fazendo-a corar e chamá-lo de um crente com gostos muito específicos. Ele pede uma segunda chance e luta para escolher entre uma branca para representar sua pureza e uma preta para representar sua parte interior sádica. Finalmente, ele decide por uma par azul e pensa que estaria pronto, mas Takamine leva-o para o vestiário e pede para ele colocá-la nela. Shirota tenta argumentar contra isso, mas ela diz que é seu trabalho e torna as coisas ainda mais difíceis para ele quando se vira e empurra seus pessegueiros em sua cara, pedindo que ele os coloque por trás dessa vez. A virgem pobre faz o seu melhor e até consegue enfiar uma perna nos calcinhas, apenas para desmaiar eventualmente. Takamine depois brinca com ele sobre isso e pergunta por que escolheu calcinhas azuis para ela, a qual responde que é porque ela lembra o céu devido à sua arrogância, mas também o mar devido à sua profundidade. Embora esperasse mais uma rodada de brincadeiras, Takamine caminha silenciosamente embora e diz que não vai colocar esses protetores de pessegueiro nela, porque se fizer, seu precioso V-Card estará em risco. No dia seguinte, nota Shirota sentindo mal durante a aula e mais tarde o encontra antes que ele desmaie, percebendo que está doente. Ela o leva para casa e fica impressionada com a limpeza da sua sala, apesar de ser um completo degenerado na vida real.
Ela até checa seu laptop, mas não encontra nada suspeito, deixando-a divertida. Ela pergunta se ele gostaria de comer algo e abençoa seu cérebro com a imagem da namorada usando um avental, oferecendo alimentá-lo e até limpar suor do seu corpo. Nojento, isso é demais pra ele, então ele empurra-a pra fora do quarto, dizendo que ela deveria voltar pra casa antes de pegar o resfriado. Ao ouvir isso, Takamine se curva e tira suas coberturas faciais, redirecionando as coisas para preparar algum arroz quente para Shirota no presente. Então ela sai e enquanto Shirota come o delicioso alimento que ela deixou para ele, ele se pergunta por que ela está sendo tão mean com ele um momento e tão gentil no outro. Após comer, quando ele deita-se na cama, Takamine entra e se esgueira ao lado dele, explicando que precisa ficar aquecido quando tem febre, por isso está disposto a compartilhar seu calor corporal. Quando Shirota fica desconfortável e protesta, ela retira sua armadura de vilã e troca de roupa e deodorante no passado, dizendo a Shirota que não tem mais cheiro, então ele não deve agir como um chorão mimado. A Virgem tenta explicar que não é sobre seu suor, mas sobre o estado das calças dele, mas ela deita-se ao lado dele e se desculpa com Shirota por ter sido tão mean com ele recentemente. Como se essas palavras gentis e seu corpo nu ao seu redor não fossem suficientes, ela o vira e o aproxima, até ele experimentar seus melões. Ela argumenta que é porque contato pele a pele ajuda uma pessoa a relaxar, mas Shirota pensa sobre estar nos braços da garota mais quente da escola e cai no sono. Mais tarde, enquanto Takamine está indo para casa, ela vê alguns jovens jogando, o que a lembra de como era totalmente excluída quando era mais nova. E a única pessoa que realmente prestava atenção nela era Shirota. Eles até criaram um gato abandonado juntos, que agora vive com Takamine e desfruta de uma vida muito melhor do que a maioria de vocês. Enquanto a garota se sobrecarrega com seu passado com Shirota, ele acorda e descobre que não está mais doente graças ao tratamento de princesa que Takamine lhe deu, o que, embora o faça se sentir grato a ela, também o faz suspeitar do porquê dela ser tão gentil e vulnerável a ele. Alguns dias depois, Takamine pergunta a Shirota se ele completou sua tarefa que está vencendo antes do recesso de verão, a qual ele diz que pensou que tinham que entregá-la após o recesso. Ao ouvir isso, ela canaliza sua verdadeira sádica e diz que se sente má pelo professor que terá que perder suas férias ensinando alguém tão sem cérebro quanto ele durante o recesso. Ela também oferece ajudá-lo a completar essa tarefa durante seu intervalo hoje, sob a condição de que ele se ajoelhe e suplique a ela como um cachorro, a qual Shirota responde que fará sozinho durante as aulas e intervalos. Na aula, enquanto Shirota começa sua tarefa, mentalmente ele se diz para levar em conta o tempo que Takamine costuma ter devido às suas explosões de raiva com suas calcinhas, além do tempo que levará para cumprir o prazo hoje. Então, ela é chamada para resolver uma questão no quadro, mas é empurrada pelo professor, o que estraga sua escrita. Ela imediatamente busca suas coberturas felinas e Shirota se prepara para a próxima cadeia de calcinhas. No entanto, ela simplesmente volta à questão e resolve corretamente, mascarando seu erro de escrita. Isso confunde Shirota, mas ele assume que a grande presidente da classe provavelmente levou em conta o empurrão e ajustou. No entanto, ele mais tarde percebe que o mesmo padrão se repete e se dá conta de que ela está segurando o uso de sua habilidade propositalmente. Naquele dia à noite, após finalmente entregar sua tarefa, Shirota vê Takamine arrastando os pés de volta para sua sala e pergunta se ela tem sido segurando o uso de sua habilidade. Takamine diz que não usou porque simplesmente não sentiu a necessidade, o que traduz que ela realmente segurou para que Shirota pudesse cumprir seu prazo. Ele pede para ela refazer todo o dia para poder fazer tudo sem segurar, e até aconselha-a de que pode fazer a tarefa rapidamente desta vez porque já a fez uma vez. Ela responde que se ele quer refazer tudo tão seriamente, ele teria que tirar suas coberturas de pessegueiro por si mesmo, o qual ele concorda timidamente. No entanto, após tirá-las, ele se encontra no mesmo lugar em vez do início do dia. Miss Tsundere explica que recusou-se a ser influenciada por algum perdedor sem cérebro como ele, então decidiu não refazer nada. Mas Shirota está feliz em segredo porque sabe que ela fez isso para que ele não precisasse refazer sua tarefa. Quando as férias de verão começam, Shirota é convidado pela garota Bad Boy para completar todas suas tarefas sob sua supervisão. No entanto, ele continua cometendo erros, o que faz ela remover sua armadura de vilã e refazer tudo o tempo que ele desperdiçou. Uma vez que Shirota começa a refazer a tarefa, ela lhe diz que seus pais não vão estar em casa de suas férias até o dia seguinte, o que faz ele corar e imaginar cenários de treino sexual com ela. Takamine nota isso e sussurra em seu ouvido que ele errou outra pergunta. Então procede a tirar suas cobertas de melão para reverter o tempo novamente, fazendo o bobo corar como uma virgem. Horas passam e Shirota ainda não consegue terminar seu dever de casa, o que Takamine nota e pergunta se ele está fazendo isso de propósito para passar a noite com ela, especialmente porque será apenas os dois em casa.
Shirota nega isso, e em resposta, Takamine lembra-lhe que ele não está sozinho com ela porque seu gato de estimação também está em casa com eles. Shirota fica animado ao saber disso, e pergunta se pode ver o gato também. Takamine sai da sala para buscá-lo, mas retorna vestida como um gato, explicando que desde que seu gato não retornou de brincar fora, ela substituirá por ele e ajudará ele a se concentrar no dever de casa. No entanto, sua concentração cai diretamente quando Takamine mia e rola na cama, fazendo Shiroda mais e mais consciente de que ela não está usando nenhum tipo de calcinha sob sua saia. Essa imagem suspeita se torna ainda mais selvagem quando ela se arrasta para baixo da cama e deita em seu colo, o que resulta em ele levar muito mais tempo para completar suas tarefas. Quando ele finalmente consegue fazer isso, os deuses do desenvolvimento da trama fazem chover tão intensamente que Shirota não tem escolha senão passar a noite com Takamine. Ela oferece deixá-lo ficar no quarto de hóspedes e até diz que lavará suas costas usando suas cobertas de melão quando ele tomar banho, mas Shirota recusa-se. Então, Takamine Izgatomiya e ela apresentam a Shirota como Kuro, esperando que ele reconheça de sua infância. Mas esse perdedor louco não reconhece, o que a decepciona tanto que ela fica pálida. Então, as luzes apagam devido ao relâmpago, e Takamine diz a Shiroda para entretê-la com uma história interessante de sua infância, esperando que ele mencionasse seus horários após a escola, mas ele desvia para falar sobre seus amigos perdedores e videogames, o que ela diz que não está interessada. Shirota não entende seu comportamento, mas depois, quando ele pede água, ela bebe toda e diz para ele lamber as gotas no chão. E quando ele pergunta se pode usar o banheiro, ela vai embora e usa toda a água quente para tomar banho, deixando nada para Shiroda. Ela retorna usando apenas uma toalha e quietamente deita em sua cama, enquanto Shiroda esforça-se para pensar em uma história digna de sua atenção. Então, ele é lembrado da pequena garota de sua infância que ele não sabia era Takamine, e conta-lhe sobre como conheceu uma garota em sua escola primária que cuidava de um gato abandonado com ele. De repente, interessada, Takamine pergunta por que ele não contou essa história antes, a qual ele diz que é devido aos remorsos que tem sobre ela. Na verdade, jovem Takamine confessou para Shirota, mas como ele não sabia como responder, ele a rejeitou, após o que ela parou de ir ao parque onde costumavam alimentar o gato. Ao ouvir isso, ela pergunta o que ele diria a ela se encontrasse agora, a qual Shirota's olhos se arregalam surpreso, e ele questiona se ela conhece aquela garota, o que completamente explode seu último fio de paciência. Ainda assim, ela se lembra, seria estúpido esperar por nada melhor de um degenerado perdedor e sorri. De repente, um relâmpago atinge atrás dela e ela salta de medo, soltando a toalha ao seu redor e mostrando Shirota a cena completa em alta definição. Com os olhos meio fechados, ele diz para ela cobrir suas bênçãos, mas justo quando ela se levanta, um relâmpago atinge novamente e ela cai nos braços de Shirota, tremendo de medo. É então que ele percebe que ela estava fazendo ele perder seu tempo e distraí-lo o dia inteiro porque estava com medo de ficar sozinha durante uma tempestade de trovões. Por outro lado, Takamine fica profundamente corada e diz que ele tem que esquecer que isso aconteceu. Quando as luzes voltam, Takamine se levanta para preparar jantar e diz a Shirota que vão se jogar no papel de casal recém-casado hoje à noite porque ela está entediada. O homem culto assume que ela quis dizer que vão passar a noite de lua de mel, apenas para descobrir mais tarde que ela está na cozinha com nada além de um avental, o que faz a virgem entrar em pânico e perguntar para ela colocar algo. A vilã coloca seu bolo em cima dele e diz que ele deve colocar suas calcinhas por si mesmo, a qual ela cumpre, apenas para notar que fica mais distraída com as cobertas de pessegueiro. Essa distração custa a ele, e ele queima a sopa que estava mexendo, o que faz Takamine remover sua única peça de roupa, e reverte o tempo para quando a sopa ainda estava bem. Depois que eles se sentam para comer, ela se senta ao lado dele e oferece alimentá-lo, o que o surpreende e faz alguma sopa cair em seu joelho. Shirota se desculpa por isso, mas a vilã diz para ele lamber a sopa de sua pele para provar que está arrependido, pois são marido e mulher agora, e não deve ser um problema. No entanto, enquanto ele ainda se prepara mentalmente, Takamine reverte o tempo para antes que ela tentasse alimentá-lo e ri, dizendo a Shirota que ainda está muito longe de ser digno de ser lambido. Shirota's cérebro morto se pergunta como ela usou sua técnica mesmo sem nada vestir, a qual ela mostra suas etiquetas de trama, dizendo para ele observá-la mais de perto. Mais tarde, ela sugere que eles tomem banho juntos como todos os casais recém-casados fazem, o que dá a Shirota um ataque epiléptico. Ainda assim, ele consegue convencê-la de que é muito demais para seu coração virgem e entra primeiro na banheira. Enquanto ele lava-se, ele nota Takamine shampoo e sua terceira perna começa a agir mal ao imaginar seu cheiro. Então, ela entra no banheiro com nada além de uma toalha cobrindo seus melões, e faz Shirota entrar em pânico ao argumentar que ela não deveria estar lá.
A garota apenas contrapõe a acusação chamando-o de um freak escondido, que estava prestes a usar sua garrafa de shampoo para atividades pessoais, o que ele não pode negar. Ela então revela o ultra mini short que usou para proteger-se contra sua mente suja, e diz que está ali para lavar suas costas para praticar suas futuras funções como esposa. Aliviado de que ela não o veja como um homem, ele permite, esperando ter controle o suficiente para manter seu próprio desenvolvimento de Pepperoni sob controle. No entanto, todo esse autocontrole desmorona quando ela toca suas costas, e ele sente seus melões pressionados contra ele, o que faz ele rapidamente se virar apenas para encontrar que são balões de água que ela usou deliberadamente para excitá-lo. Após ele conseguir se controlar, ela se levanta e senta-se diante dele, dizendo que agora vai lavar seu cabelo com seu shampoo e começa seu trabalho. Shirota usa toda a sua força para manter o pequeno cara calmo, mas ele não pode evitar imaginar Takamine enquanto o cheiro se intensifica. Então, um de seus melões atinge sua cabeça e faz ele empurrá-la instintivamente, apenas para sua mão cair na área proibida. Isso desmorona sua resistência, e ele não tem escolha senão esconder sua situação na banheira, o que confunde-a inicialmente. Mas quando ela se aproxima mais, Takamine fica constrangida também e sai. À noite, enquanto ele dorme no quarto de hóspedes, ela aparece e se deita em cima dele, perguntando se ele agora entende o que ela significa para ele. Justo quando Shirota pensa que ela pode significar futura namorada, ela diz que é uma entidade superior que sempre manterá o controle em sua relação, o que faz ele finalmente entender que ela estava empurrando-o tanto durante a noite porque estava constrangida quando abraçou ele em seu quarto. Várias noites depois, os dois visitam um festival de fogos de artifício para patrulhar a área e verificar se algum aluno está fazendo atividades suspeitas, e Shirota encontra difícil manter os olhos de Takamine em uma yukata. Então, o CEU das atividades suspeitas. Takamine pede que ele coloque um par de cobertas de bolo em cima dela, pois ela não usou nenhuma, porque a forma dela se enxerga através de sua yukata, e ele calmamente pergunta como ele deveria fazer isso no meio de um festival. Takamine leva-o a um banco em um canto sob a pretexto de seus sapatos quebrados, dizendo que ninguém se importa com o que os outros fazem, e ele rapidamente coloca um par nelas. Mais tarde, ela sugere que eles assistam aos fogos de artifício também agora que estão aqui. Eles caminham em direção a um local, e outras pessoas comentam sobre como Shirota parece horrível em comparação à deusa quente. Isso o faz pensar o que seria como realmente datá-la, e justo quando ele imagina tirar suas cobertas de bolo em vez de colocá-las, Takamine se vira para ele e suspira, decepcionada por alguma razão, antes de tirar suas calcinhas e voltar ao início do festival. Ela explica que é para poder patrulhar mais áreas em menos tempo, e desta vez leva-o a um poente onde ele vê um casal fazendo a famosa transferência de água boca a boca. Isso o deixa constrangido, e quando Takamine pergunta se ele tem algo para beber, ele começa a imaginar se ela quer que ele faça o mesmo para ela. No entanto, ela simplesmente diz para ele colocar outro par de cobertas de pessegueiro em cima dela com o mesmo rosto decepcionado. Ela faz isso várias vezes, e Shirota nota que cada vez que eles vão para um lugar com menos pessoas, e seu humor piora. Finalmente, eles encontram um local completamente isolado onde ela olha os fogos de artifício com uma expressão calma no rosto, o que faz ele sussurrar que ela e os fogos são bonitos. Ao ouvir isso, ela sorri, e ele percebe que provavelmente só queria ser chamada de Bela, e continua a repetir a noite até que seu idiota burro finalmente pegue um sinal. Eles retornam para casa após isso. Várias noites depois, a vilã chama Shiruda e exige que ele acompanhe-a para uma visita guiada em sua universidade sonhada como ele não tem nada melhor para fazer, e pergunta sobre seus planos futuros, além de olhar para garotas. Shiruta diz que pode ir para um emprego em vez de educação superior, porque nem pode pagar todos os custos extras, nem seu cérebro morto pode aguentar. Takamine diz que ele deve jurar seguir-a para sempre como seu closet pessoal, a qual ele diz que não tem inteligência para fazer a mesma universidade que ela. Ela percebe que ele está triste, então surpreende-o com uma chamada de vídeo, e ela mesma usando uma proteção de trama que não cobre suas tramas. Shirota quase clímaca, mas mantém-se calmo para poder ver a imagem completa, a qual Takamine mostra a ele brevemente, fazendo-o virtualmente chegar ao céu. Ela diz que é culpa dele ter que comprar online, porque a última vez que foram de compras para calcinhas juntos, ele escolheu uma cobertura de trama R parecida, que ela infelizmente não conseguiu comprar na ocasião. Quando Shirota não dá a reação que ela queria, Takamine diz que terá que se tornar uma modelo real-time OnlyFans na universidade, porque assim que entrar naquele lugar sem guarda-costas, pessoas suspeitas a recrutariam devido às suas curvas divinas. Ela emocionalmente estorca em Shirota, dizendo para ele se tornar seu guarda-costas na universidade sonhada dela, em troca de uma sessão de exercícios completa com ela, enquanto ela usa as proteções provocativas de hoje à noite. Felizmente, antes que Shirota suje seus calções ou a câmera, o gato de Takamine derruba o telefone e corta a chamada.
O próximo dia, ele chega antes de Takamine para a visita guiada, e quando ela chega, sua aura atrai uma multidão de simpáticos ao seu redor, incluindo Shirota, que acredita que ela já parece uma estudante nesta universidade elitista. Ele continua olhando para ela o dia todo, fazendo-a perguntar se ele tem algum plano de verificar a universidade ou não, e também perguntar a ele por que quer trabalhar em vez de estudar mais. Ele diz que quer retribuir o que seus pais fizeram por ele, além de não poder carregar seus honorários de universidade enquanto eles lutam para financiar a educação de sua irmã, o que surpreende Takamine porque ela nem imaginava que ele pudesse pensar tão profundamente sobre os outros. Nem pode imaginar uma vida universitária sem ele, mas ela fingia estar bem. Mais tarde, os dois visitam a sala de aula para uma sessão informativa, onde Takamine pergunta ao palestrante sobre como a universidade recompensa seus melhores graduados, o que faz todos os outros ficarem perplexos com sua confiança excessiva. Depois que o palestrante diz algo sobre recomendações de professores e medalhas, Takamine tira suas cobertas de bolo e pergunta a mesma pergunta novamente. Recebendo a mesma resposta, mas sentindo-se mais satisfeita desta vez, Shirota pergunta por que ela usou sua técnica desta vez. E ela responde que apenas reformulou sua pergunta para soar mais sofisticada, quando na verdade só queria que Shirota se ajoelhasse e fizesse seu trabalho no meio de uma aula. O cara suspeito se ajoelha para ter seu prêmio, apenas para encontrá-la sentada em posição fetal. Quando ele pede para ela abrir suas pernas, ela deixa nada à imaginação, e Shirota completa seu trabalho tentando não manchar suas calças. Mais tarde, ao retornarem para casa, ele novamente pergunta por que ela reverteu o tempo para algo tão inútil como mudar uma palavra, a qual ela responde que está apenas tentando fazer o máximo uso dele enquanto pode porque uma vez que seus caminhos divergirem na universidade, ela não poderá abusar dele mais. Isso faz Shirota perceber que não apenas Takamine é uma total sádica, mas ele também é um completo masoquista, porque embora ele deva se sentir aliviado por finalmente estar livre dos caprichos e extorsões desta vilã 10 em 10, ele está se sentindo vazio e magoado. No dia seguinte, Shirota parece um zumbi caminhando para a escola após não conseguir dormir à noite após relembrar a expressão triste de Takamine do dia anterior. Justo quando isso acontece, a deusa da trama aparece parecendo igualmente desanimada, com uma multidão de homens loucos atrás dela. Shirota descobre que é porque o bolo dela estava aparecendo devido à saia levantada, e ele rapidamente bloqueia a vista como um cidadão exemplar. Quando ele fala sobre a saia, ela joga uma palestra na cara dele sobre como ele não deve ser possessivo porque não é o único homem que já viu suas cuecas, o que o deixa desconcertado. Ao caminharem um pouco mais, ele percebe que ela esqueceu de usar um dos seus meias, e quando subem no trem, Shirota nota que os seios balançantes dela estão balançando muito mais do que o normal, e chega à conclusão de que ela esqueceu de usar os protetores de melão. No momento em que ele tenta comunicar isso a ela, sua blusa fica presa na porta e rasga todas as botões, libertando seus melões desenhados para todos verem. Sabendo que se alguém a visse assim, seu poder de resetar o tempo não funcionaria neles, Shirota instintivamente oferece uma armadura de enredo caseira, deixando-a tão constrangida que ela restabelece todo o dia. Finalmente, Shirota percebe que seu comportamento tem sido estranho desde que ele disse que não iria à faculdade e decide se inscrever em uma escola preparatória para pelo menos tentar fazer seu desejo se tornar realidade, pois não pode mais ver Takamine tão abatida. No entanto, ao entrar na escola, outra garota quente colide com ele, que se revela ser sua antiga amiga Ellie. Ela imediatamente reconhece e o abraça, lembrando Shirota de como eles sempre estavam juntos quando eram crianças e brincavam no mesmo parque onde ele conheceu o jovem Takamine. Ela entusiasmadamente conta a ele que ele não mudou nada, significando que ainda é tão feio quanto sempre foi. E quando Shirota diz que ela definitivamente ficou mais madura e bonita, Ellie revela que está trabalhando como modelo amadora atualmente. Em seguida, ela arrasta-o para o parque onde costumavam brincar, lembrando Shirota de seu tempo com Takamine, mas sua atenção rapidamente volta para Ellie, quando ela usa seu braço como um protetor de melão. Apontando para uma torneira, ela lembra de seus jogos de balões de água e sugere que façam uma batalha de balões agora para reviver aqueles momentos. Embora Shirota ache que parece muito infantil, acaba concordando e ele corre para a loja mais próxima para comprar balões de água. Ela então começa a preencher os balões com água, e eles estabelecem que quem receber mais balões atingindo será o vencedor. Após completar os balões de Shirota, Ellie sobrecarrega o seu próprio balão, pensando que é uma genialidade, apenas para fazê-lo explodir e molhá-la completamente. Com cortesia de cavalheiro, Shirota imediatamente oferece um pano para ela, mas Ellie argumenta que ela secará rapidamente, pois não está usando um protetor de enredo debaixo. Ela tenta explicar que é porque sua saia é decotada, mas as duas células cerebrais de Shirota param de funcionar, e ele corre para a loja mais próxima para pegar o pano.
No caminho, ele imagina Takamine e como ela o acusaria de ser um criminoso de primeira categoria se estivesse lá, o que o faz questionar por que esse moleque está em sua mente. Ele retorna com um pano logo depois e Ellie mostra-lhe uma exibição completa de seus melões para provar que ela realmente secou. Ele quase ascende ao céu, mas se lembra que ainda precisa agir como um cavalheiro. Então ele se senta ao lado dela e diz que ela precisa aprender algum controle. Ele diz que ela não mostrará seus melões para qualquer um, e que ele é especial, antes de perguntar onde planeja ir à faculdade, mencionando a escola preparatória. Shiruda diz que não tem certeza se vai conseguir entrar na faculdade ou não, mas está fazendo seu melhor porque há uma pessoa que quer ir à faculdade com ele e não quer decepcioná-la. Ellie pergunta se essa pessoa é sua namorada, o que o deixa desconcertado, e ele explica que nem mesmo seria o chão que ela pisaria se quisesse. Ellie sorri e o bate, dizendo que ele definitivamente ama ela se foi tão longe, e sugere que a garota também gosta dele se quer ir à faculdade com ele. Toda essa confusão faz parte do sorvete dela escorrer pelo pescoço de Shirota, e sem pensar, ela limpa com a língua, fazendo-o tremer nos calções virgens, enquanto ainda está se recuperando de ser tocado daquela maneira pela primeira vez. Seu sombrio aparece de repente na forma de Takamine, que surge atrás dele e pergunta sobre sua relação. Shiruda para de respirar por um segundo, mas volta à vida quando Ellie toca seu ombro e pergunta como ele conhece uma garota tão bonita. Ela tocando nele aciona outro nervo em Takamine, e ela se transforma na morte, perguntando o que lixo como Shiroto estava fazendo com uma moça suja como ela em plena luz do dia. Ellie rapidamente puxa um balão e explica que estavam apenas brincando, mas Takamine mal entende o balão como proteção de filhos, e chama Shirota de o lixo mais sujo do mundo. Por outro lado, Ellie, sua cabeça morta, não entende de onde vem e pergunta se gostaria de brincar com eles também. Surpresa ao ver que eles a convidaram para um trio tão abertamente, ela chama Shirota de um sujeito indecente enquanto Ellie vai pegar os balões, feliz que Takamine concordou em jogar. Quando ela retorna, ela ouve Takamine chamando-o de Nichi, que desperdiça tempo com garotas terceira categoria, em vez de estudar como um ser humano normal e entrar na faculdade, e percebe que é a garota que Shirota estava falando. Ela também reconhece-a como a garota que veio ao parque quando eram crianças, e rapidamente se apresenta corretamente antes de explicar que eles estavam falando sobre uma brincadeira de balões de água, não as situações de palmas sujas que ela tem imaginado. Takamine reconhece-a também quando era mais jovem, e se sente tão constrangida por ter mal interpretado a situação que tenta sair com uma desculpa, apenas para Ellie pará-la e enviar Shirota em uma missão. Com ele fora, ela salivava sobre como Takamine ficou tão quente comparada com quando eram crianças e explicava que, tendo ido para uma escola feminina, não tem muita noção de como lidar com o sexo oposto. Enquanto Takamine se pergunta por que ela está contando sua história para ela, Ellie diz que pode sentir seus sentimentos por Shirota. O vilão nega completamente enquanto rosna como uma garota apaixonada. Assim que Shirota retorna, Ellie toma sua licença e deixa os dois desenvolverem seu enredo. Depois de lançar sua última bomba pedindo sorte a Shiroda na escola preparatória, Takamine o encara, perguntando se ele está entrando na escola preparatória para aplaudir Ellie, o que ele nega e explica que apenas quer dar uma chance de entrar na mesma faculdade que ela, estudando o melhor possível. Isso irrita a garota arrogante até o ponto de fazer ela chorar, e ela diz que ele pode obter bolsas de estudo da universidade depois de ser aceito e em relação às suas habilidades de estudo mutiladas. Ela ajudará a ensiná-lo até as provas de admissão. Shirota recusa sua ajuda porque não pode incomodá-la com suas bizarrices. Mas Takamine fica tão furiosa ao ouvir isso que remove seus protetores e diz que ele simplesmente agradeça. Ele desiste e se ajoelha para colocar novos protetores em cima dela, enquanto Takamine diz que ensiná-lo não a incomodará. Ela então agarra sua mão e o leva para sua casa, onde ela cospe-se como uma madrasta quente e começa a ensinar, apenas para descobrir que seu cérebro queimado está além de qualquer ajuda. O dia seguinte, Shirota encontra Takamine fora de sua escola preparatória porque ela não confiava nele sozinho com Ellie, que está extremamente feliz em vê-la. Para manter seu capricho de meia secreto, ela sugere comer em um restaurante, e ele leva-os a um fast food onde ela pede uma grande porção de batatas fritas de uma garçonete emocional. Takamine diz que não pode comer batatas fritas porque suas curvas exigem uma dieta rigorosa. Mais tarde, quando Ellie e Shirota começam a babar um no outro, ela fica ciumenta e quase quebra seus xícaras de chá. Ao mencionar que eram melhores amigos desde a infância, Takamine lembra Shirota de seu último estudo com ela, afirmando que ele é tão degenerado que só podia estudar se ela vestisse um cachorro.
Enquanto ele luta para negar as acusações, Ellie sugere que os três estudem juntos e depois tenham uma festa de pijamas algum dia, a qual Takamine lembra que Shirota dormiu na casa dela após sua sessão de estudo, mesmo sem os pais estarem em casa. Ao protestar contra isso, ela pisoteia seu pé e menciona que ele até empurrou seu corpo desprotegido quando teve a oportunidade e avisa Ellie que, embora ela lembre do Shirota fofo e inocente da escola primária, ninguém conhece seu lado degenerado melhor do que ela. É então que Ellie finalmente percebe as ciúmes de Takamine e decide tomar uma ação. Uma vez que Shirota se despede, ela se desculpa com a vilã por tentar roubar seu potencial namorado e diz que está mais interessada nela do que nesse perdedor. Takamine inicialmente não entende, pois está muito ocupada tentando parecer indiferente, mas quando a garçonete emocional sai pela porta de trás com Ellie segurando sua mão, ela percebe que a morena pertence ao clube do arco-íris, e tudo se encaixa. Ao voltar para casa, Takamine encontra Shirota esperando-a e pergunta se gostaria de brincar de balões de água com ela, usando os balões que Ellie deixou com ela. Inicialmente, ele recusa, mas após ela abusar de seu poder como dona dele, ele é forçado a concordar. Os dois concordam que o perdedor terá que ouvir uma ordem do vencedor, e embora Shirota tente errar sua primeira jogada para evitar molhar suas armas de enredo, Takamine mergulha direto no balão de água e fica toda molhada. Enquanto Shirota tenta entender isso, ela mostra seus protetores de enredo agora visíveis, lembrando um menino culto de Ellie sem nenhum filtro. Assim que ele percebe que Takamine está tentando reescrever sua história com a morena, Takamine fica furiosa que sua atenção esteja em algo que não é ela. Então ela explode com os outros balões e ganha a aposta. Mais tarde, ela diz a Shirota que depois de brincar tanto com ele, ela ficou bastante suada, então sua tarefa será limpá-la. Seu cérebro para de funcionar e toda essa situação lembra de Ellie lambendo seu pescoço, o que reafirma que Takamine está tentando reescrever sua suposta data com ela. Inicialmente, ele tenta recusar, dizendo que sua língua suja só fará sua pele ficar suja. Mas a vilã, por sua vez, chama-o de lixo que amava estar no recebedor com Ellie, mas não pode seguir uma simples ordem de sua dona. Ela dá-lhe 4 opções para lambar, permitindo que ele escolha entre seus axilas, melões, barriga ou coxas internas, todas as quais fazem seu fraco cérebro curto-circuitar. Finalmente, ele se ajoelha e Takamine levanta sua saia, mostrando sua barriga tonificada que Shirota não pode evitar olhar. Após terminar de lambar, a vilã diz que não está muito feliz com ele, mas que perdoaria se os eventos de hoje tivessem superado a memória de sua data com Ellie, apenas para se virar e encontrar que seu espírito saiu de seu corpo. Algum tempo depois, Takamine convida Shirota para um local turístico e faz dele sua missão tornar essa suposta data um sucesso. Primeiro, ele sugere tomar bebidas, e enquanto Takamine ainda está sacando alguns cupons de bebidas gratuitas, ele já está mais rico com sua encomenda regular. Takamine não gosta disso e remove seu protetor de enredo, retornando tudo para antes que ele obtivesse as bebidas, e diz que quer um latte vanilla enquanto Lintrek lhe entrega os cupons. Ela então vai e se posiciona atrás de um prédio para que Shirota possa colocar suas cuecas, o que ele acha estranho, pois ela geralmente gosta de chamar todo um circo antes de ceder a uma situação. Depois disso, eles vão a uma loja de souvenirs onde ele nota que ela está olhando para um brinquedo fofo e compra-o para ela como presente. No entanto, isso a deixa desconcertada também. Então ela retira novamente suas cobertas de bolo e diz que não quer que ele se precipite. Em seguida, eles embarcam em uma barca com Shirota segurando os remos, mas Takamine não gosta e diz que agora é sua vez de remar. Como um cavalheiro, ele recusa, e ela então pula da barca e retorna a bordo, completamente molhada. Shirota não entende por que ela está agindo tão estranha, mas ela retira novamente suas cuecas, usando suas roupas molhadas como desculpa para retornar ao tempo antes que eles embarcassem na barca. Lá, Shirota a encontra atrás de uma cabana, e muito surpreso, ele descobre que ela já colocou suas cobertas de enredo. Quando ele pergunta sobre isso, ela exploda sobre quanto tempo ele estava demorando. Mas uma vez que ela se acalma, Takamine explica que não gosta dele se esforçar tanto quando ela é a que convidou ele para sair para mostrar apreciação pelo trabalho duro que ele tem feito nas suas aulas de verão na escola preparatória. Shirota cora e se assegura que está bem, dizendo como ele aprecia seu auxílio nas aulas e dando-lhe esperança também. Ele revela ainda que passou a noite inteira procurando maneiras de transformar esta data em algo que ela gostaria. Isso o deixa animado, mas ela esconde sua vergonha chamando-o de arrogante, antes de pedir que ele a leve para mostrar como havia planejado torná-la feliz hoje. No dia seguinte, Ellie chega no apartamento de Takamine sem ser convidada, agindo como uma terceira roda entre ela e Shirota, o que enfurece a vilã.
Ela eventualmente explode e diz que Ellie deve pedir sua namorada para ajudá-la em vez de estragar sua chance de ser aplaudida, a qual Ellie diz que sua namorada tem estado ignorando-a devido ao seu trabalho recentemente. Ela então pede a Takamine para explicar um problema matemático para ela e toca suas melões, o que Shirota percebeu que ela fez deliberadamente. Isso o deixa pânico sobre se sua querida proprietária estará segura ao redor da natureza degenerada de Ellie. Mas Takamine piora as coisas ordenando que ele saia imediatamente e vá buscar alguns petiscos. Ele sai relutantemente e por trás das costas, Ellie diz a Takamine que está ali para falar sobre algo. A vilã diz que também quer falar e pede que ela saia, explicando que seu rosto feio está dificultando seu ensino para Shirota. Ele ignora isso e questiona se ela e esse burro perdedor estão namorando já, a qual ela perde a sanidade e pergunta por que ela pensaria que sua autoestimaria namorar tal cara de pau. A cabeçona diz que entende como é difícil Shirota porque ele é denso e tem autoestima muito baixa, o que explica por que ele interpreta seus sinais amorosos como mais um episódio de problemas mentais dela. Finalmente, Takamine abre o coração sob o pretexto de pedir conselhos para um amigo, o que ele acha adorável, e diz que ela fez muitos movimentos para ele, como entrar no banho sem nada e vestir-se como um gato para chamar sua atenção. Mas tudo que recebeu em troca foram olhares confusos. Ellie pergunta se Shirota fez alguma coisa por ela de forma própria para demonstrar gratidão e cuidado, a qual ela se lembra dele correndo para o parque meio da noite porque estava preocupado com sua segurança, planejando um extenso encontro apenas para fazê-la feliz, e principalmente trabalhando duro para entrar na mesma faculdade que ela. Enquanto a morena suspira sobre como adora o lado tsundere de Takamine, a vilã diz que, como Shirota é uma pessoa leal por natureza, ela tem medo que seus esforços sejam de obrigação em vez de amor. Ellie responde que isso não importa porque desde que ele esteja fazendo esforços por ela, significa que ele a ama, e Takamine finalmente coloca suas dúvidas de lado. Ela então pergunta se ele veio falar sobre isso ou para tocar acidentalmente suas melões, a qual Ellie grita e começa a se desculpar. Mas Takamine diz que permitirá que ela toque suas marshmallows se ela apenas pedir, e ela rapidamente aceita a oferta. Naquele momento, Shirota retorna do mercado também, e ao ficar de pé fora da porta, ele ouve sons felizes vindos do outro lado, e todas as cores do arco-íris que ele imaginou em seus sonhos úmidos começam a piscar diante de seus olhos. No entanto, ele descobre mais tarde que ele estava apenas brincando com o bonitinho pacaminha de Takamine em vez de suas melões, e suspira aliviado. Alguns dias depois, no caminho para a escola, a morena fala sobre quanto ela gosta do blazer de seu uniforme de inverno, porque permite que ela fique livre de suas cobertas de melão sem se preocupar com sua blusa ficar transparente devido ao suor. Isso lembra Shirota de todas as vezes que viu ela usando o blazer ano passado sem saber que não usava nenhum protetor de enredo abaixo. Vendo a expressão divertida em seu rosto, ela sugere jogar um jogo e retira uma de suas calcinhas, pedindo a Shirota para adivinhar se tirou suas cobertas de melão ou suas cobertas de bolo. Enquanto ele cai em um sono profundo, pensando como ela espera que ele saiba isso apenas pela aparência dela, ela diz que sua experiência com a cultura degenerada deve ser suficiente para guiá-lo. Ela então começa a caminhar à frente, e justo quando ele está tentando fazer uma suposição inteligente, ele nota um poço d'água e decide dar uma olhada no reflexo de suas cuecas quando ela passar por ele. No entanto, logo percebe que se ela tirou suas cobertas de bolo, ele seria confrontado com a vista completa de seu jardim de flores no reflexo. Então ele descarta a ideia. Quando chegam ao fim do tempo limite, ele apenas adivinha que tirou sua coberta de melão. Mas Takamine mostra a ele que ainda está usando uma, o que significa que tirou suas cuecas. Divertida com porque ele não simplesmente olhou debaixo de sua saia, ela diz a Shirota que ainda precisa aprimorar suas habilidades paranormais, fazendo-o questionar como ela pode ser tão louca para tirar suas cuecas e esperar que ele olhe debaixo de sua saia. Quando eles subem no trem mais tarde, ela pergunta o que ele fará para o festival cultural este ano, a qual ele diz que ficará no fundo em algum lugar como uma árvore ou parede, lembrando-a de como ele se tornou um cartaz de boas-vindas para seu castelo assombrado ano passado. Ela diz que ele terá que se tornar um ator para o espetáculo de Cinderela deste ano, pois ela vai interpretar a protagonista e precisará dele no palco para trocar suas cuecas se ela tirá-las para refazer uma cena. No dia seguinte, a turma eleita Takamine para interpretar Cinderela, com os meninos babando para ver ela vestida como uma princesa. Então ela aceita a votação e fica curiosa sobre os candidatos para outros papéis. Começando pelos figurinos, Shirota levanta a mão, assumindo que um papel tão insignificante se encaixa em sua insignificância. Mas Takamine fica furiosa e dramaticamente retira suas cobertas de bolo para retornar ao tempo antes que ela tenha feito essa pergunta. Shirota percebe que ela realmente quer que ele se torne um ator no palco e suspira, apenas para ser chamado à frente pela vilã, que quer que ele anote no quadro negro. Ele sabe que ela está fazendo isso para que ele possa colocar suas cuecas dela de trás.
mas as coisas tomam um rumo picante quando ela pressiona sua bolo contra ele, deixando-o com um problema urgente de pepperoni. Quando ele acorda, Shirota percebe que ela está perguntando à turma sobre quem tomaria o papel de príncipe, e quer que ele se candidate apenas para Odin, o verdadeiro príncipe encantado da escola, se levantar e se candidatar. Com ele no jogo, todos os outros recuam suas votações. No entanto, o palhaço certificado se levanta e vota em si mesmo, fazendo Takamine corar. A turma realiza uma votação anônima para selecionar um dos dois, e como esperado, Shirota termina com apenas uma votação e perde, fazendo Odd ser o vencedor. No caminho de volta para casa, o perdedor se desculpa com Takamine e pede que ela não entregue seu papel como seu escravo para Odi por causa disso, a qual ela diz que nunca faria isso. No dia seguinte, enquanto a turma começa a se preparar para o evento, Takamine pede a Shirota para ajudá-la a fazer o cenário do palco, deixando todos ao redor com inveja de como um ninguém como ele recebeu a atenção da deusa da escola. Mais tarde, quando começam a pintar o cenário, ele o estraga por distração, fazendo um personagem secundário criticá-lo. Isso não agrada a Takamine, então ela tira seus protetores de bolo e reverte o tempo para antes de começarem a pintar. Ela chama Shirota nos bastidores para ajudá-la a colocar uma nova peça íntima, mas outra personagem secundária os interrompe. Enquanto Takamine tenta impedi-la, Shirota é abençoado com a visão completa de seu paraíso, sendo forçado a colocar os protetores por trás. No entanto, antes que ele termine, a encrenqueira é arrastada. Ele depois a informa que a peça íntima não está exatamente no lugar, mas ela diz que deu um jeito sozinha e sorri para ele, fazendo-o corar. Assim que o dia termina, ela diz a Shirota para encontrá-la no terraço e explica que o chamou porque não queria olhar o céu estrelado sozinha, especialmente porque este pode ser seu último ano fazendo isso durante um festival cultural. Shirota lembra que ainda tem mais um ano antes da faculdade, mas Takamine diz que estarão ocupados demais com os exames de admissão para se preocupar com os céus estrelados, e ele concorda. Ela continua dizendo que Shirota foi uma das razões pelas quais ela gostou tanto deste ano, pois não precisou se preocupar em usar sua habilidade com ele à sua disposição. Isso o faz corar profundamente, e ele diz que eles celebrarão muitos festivais assim quando estiverem na faculdade juntos, o que encanta tanto a garota que ela se vira, e diz que hoje é o dia em que finalmente criará coragem para dizer o que não lhe disse todo esse tempo. Ela segura as mãos dele e tenta confessar seus sentimentos, mas o idiota do Shirota estraga o momento, presumindo que ela está reclamando das mãos frias. Ele entra em pânico, pede desculpas por não ter notado antes e rapidamente coloca o casaco nela, fazendo-a corar e chamá-lo de um inútil por não ler a mente dela. No dia seguinte, enquanto todos esperam Odi chegar, Takamine percebe Shirota pirando com as duas falas que ele tem que dizer e o arrasta pela mão pelo corredor da escola. Ela diz que não pode deixá-lo estragar a peça inteira por causa do nervosismo, mas Shirota está mais preocupado com todos os olhares mortais sobre ele por Takamine estar segurando sua mão. Para escapar disso, ele entra na casa assombrada próxima e calcula que a diferença de status deles não seria visível para ninguém, graças à escuridão, apenas para depois perceber que Takamine está morrendo de medo. Ele se lembra de como ela se comportou durante a tempestade e oferece levá-la para outro lugar, mas a garota insiste que não está com medo e segue em frente, apenas para ser assustada por um ator fantasma sem graça depois. Ela tira suas peças íntimas e retorna ao início da casa assombrada, alegando que apenas exagerou o medo porque queria que Shirota se sentisse melhor consigo mesmo, e segue em frente com um Shirota preocupado atrás dela. Desta vez, um ator fantasma o toca no ombro, e embora ele se sinta perfeitamente bem, Takamine perde a cabeça e tira seus protetores de melão, revertendo o tempo e garantindo que Shirota esteja bem. Enquanto eles seguem em frente mais uma vez, Shirota percebe que ela está se esforçando para afastar o nervosismo dele, apesar de ter um papel muito maior na peça, e decide deixar de lado seus medos, apenas para uma aranha humanoide agarrar sua perna, fazendo-a pular direto em seus braços. Assim que ele sente seus melões descobertos, outro monte de adereços de aranha a assusta a ponto de ela correr para uma teia de aranha e ficar presa. Apesar da visão celestial completa diante dele, Shirota tenta suprimir seus pensamentos internos cultos, enquanto luta para desembaraçá-la. No entanto, um par de garotas entra naquele momento, fazendo-o temer que a imagem pura de sua preciosa presidente seja destruída se a virem em uma posição tão imprópria. Para salvá-la, ele se passa por um ator fantasma de terceira categoria, esperando assustá-las, apenas para enojá-las e fazê-las ir embora de qualquer jeito. Mais tarde, eles voltam para a sala de aula e descobrem que Odi ainda não apareceu nem ligou avisando que estava doente, deixando todos preocupados se conseguiriam realizar a peça sem um ator principal. Nesse momento, ele aparece com ataduras pelo corpo e pede desculpas por ter sofrido um acidente no caminho, apenas para os alunos o arrastarem de volta para a enfermaria.
Com ele fora, Shirota pede a Takamine para usar sua habilidade e reverter o acidente para que a peça possa seguir o plano dela. No entanto, ela aponta para ele e diz para ele assumir o papel do príncipe, já que seu próprio papel de guarda do príncipe pode ser excluído. Todos os protestos de Shirota falham contra essa sugestão, e a peça começa com ele vestido de príncipe, observando Takamine dominar o palco com sua performance. Enquanto ele se lembra de que pode fazer isso desde que diga suas primeiras falas corretamente, a mãe da Cinderela espirra chá nela, o que deixa o vestido dela transparente, abençoando a plateia com uma visão gratuita de seus melões. Ellie, que está na plateia, aproveita igualmente, e a peça continua com as irmãs da Cinderela a deixando para trás para ir ao baile. Enquanto ela retoma seus deveres de empregada e canta uma canção triste, a fada madrinha é invocada e a cena termina. Nos bastidores, Shirota começa a molhar as calças enquanto a hora de sua aparição se aproxima, enquanto Takamine se troca para um lindo vestido de baile e diz a ele para apenas dar o seu melhor lá fora. Assim que a cena começa, Shirota está com muito medo até de pisar no palco, então um colega o empurra, e tudo isso lembra de como Takamine só queria aproveitar seu último festival cultural. Ele se sente um lixo por nem mesmo deixá-la fazer isso, e estragar algo em que ela colocou tudo de si, enquanto a plateia fica irritada com ele por ficar parado como uma estátua e não dizer uma palavra, incluindo Ellie. Cansada disso, Takamine o empurra e tira seus protetores de bochecha, levando-os de volta aos minutos antes do início da cena. Desta vez, ela o leva ao camarim e o chama de rei dos idiotas por quase arruinar sua peça. Assim que ele começa a se desculpar, ela o lembra de sua insignificância e de como ninguém no mundo sequer sabe seu nome, muito menos espera uma atuação digna de Oscar dele. Depois de dizer que ele deveria apenas manter os olhos nela em vez da plateia, ela sai e espera que ele apareça no palco. Desta vez, ele entra totalmente composto e se ajoelha diante dela, perguntando se pode ter a próxima dança dela. Takamine sorri e pega sua mão, assim que as luzes se apagam, e ele se lembra que depois disso, a vilã terá uma cena de canto solo, que culminará neles dançando juntos. No entanto, ao abrir os olhos, ele é recebido por um bolo fofo, e percebe que está debaixo do vestido de Takamine. Embora envergonhado, ele sabe que ela quer que ele coloque a peça íntima que ela perdeu tentando salvar sua atuação de terceira categoria, e rapidamente a tira do bolso. Assim que ele começa a colocá-la nela, Takamine começa a se mover como parte de sua performance, e Shirota tem que lutar pela vida apenas para proteger seus pêssegos, o que ele de alguma forma consegue fazer. Assim que as luzes se acendem novamente, os dois dançam e a peça finalmente chega à sua cena final, na qual Shirota coloca o sapatinho de cristal em Takamine. No entanto, Oji aparece do nada e afirma que Shirota é um príncipe impostor que roubou seu lugar. Enquanto o casal confuso se pergunta que tipo de reviravolta é essa, um colega explica que Oji perdeu a cabeça, então eles terão que improvisar. Takamine entra na onda rapidamente enquanto Oji diz a ela para manter os pés a salvo das mãos sujas deste plebeu, porque o único que pode tocá-la é ele com suas mãos macias e bem cuidadas. Shirota se pergunta se ele está surtando por causa de seu fetiche por pés, e diz que não vai desistir da Cinderela, mesmo que seja um impostor, porque um esquisito como ele não a merece de qualquer forma. Isso irrita Oji, mas as visualizações disparam, e a plateia se apaixona por Shirota, imaginando quem Cinderela escolherá. Não demora muito para Takamine pular no rosto de Shirota e beijá-lo ali mesmo no palco antes de sugerir que fujam juntos. Enquanto os dois correm para fora do palco, Oji fica para trás com o sapatinho de cristal dela na mão, enquanto todos na plateia aplaudem a cena final. Mais tarde naquela noite, enquanto os dois conversam sobre o quão bem a peça foi graças à improvisação digna de Oscar de Takamine, Shirota pergunta a ela, inquieto, por que ela o beijou no palco e ela cora, dizendo para ele pensar por si mesmo. Seu cérebro inicialmente deduz que ela pode ter sentimentos por ele, mas sua sanidade restante o lembra da diferença de status entre ele e Takamine. Por outro lado, ela continua provocando-o, dizendo que pode beijá-lo novamente se ainda for difícil para ele pensar em uma razão. Ele eventualmente diz que ela provavelmente quis que fosse uma recompensa antecipada pelos deveres de armário que ele fará para ela na faculdade. Mas ela tira seus protetores de pêssego e reverte o tempo, insinuando que a resposta de Shirota estava incorreta. Ela então sorri e diz para ele pensar bem, porque até que ele o faça, não poderá sair do seu trabalho como armário dela. Assim que ele concorda, ela diz para ele colocar na calcinha dela. E enquanto ele o faz, Shirota deseja que seu relacionamento atual com essa garota problema continue pelo maior tempo possível. Obrigado por assistir até o fim, você é uma lenda absoluta. Para despistar fãs falsos, comente ele tirou nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e conferir outro de nossos vídeos quentes aqui na tela. Mantenha-se incrível, mantenha-se na Gaik.